Bom dia, gente. É bom estarmos aqui mais uma vez juntos, reunidos. O frio não nos espantou, não é? Nem a chuva. Não sei se aqui está chovendo. Eu já fui para São Paulo e voltei lá, estava chovendo bastante, ok? Aqui acho que está garoando. Tomara que não aperte mais a chuva, tá bom? Mas é sempre bom a gente poder estar como igreja aprendendo mais sobre a vontade de Deus para nós, ainda mais quando nós estamos lidando com um tema aqui na escola bíblica, onde nós estamos vendo o que é ser de fato membro de uma igreja saudável, certo? É ser um membro saudável de uma igreja saudável. Não basta só você ser membro de uma igreja saudável, porque se você não for saudável, certamente você contribuirá para que essa igreja deixe de ser saudável, não é? Uma igreja saudável, ela é a soma de vários membros saudáveis. E é isso que nós estamos conversando aqui. Como é que nós podemos ser esses membros, ok? Cooperando para que a igreja ela seja cada vez melhor, cada vez mais como Cristo, semelhante a Ele, cada vez mais saudável. Então vamos orar para a gente começar o nosso tempo aqui? Senhor Jesus, obrigado porque Tu és o nosso Senhor. Tu és o cabeça dessa igreja, dessa comunidade, que aqui se reúne. Sabemos que o Senhor é a cabeça de todas elas, mas nós estamos falando especificamente aqui da nossa igreja, Senhor. E muito obrigado porque nós temos líderes humanos, mas sobretudo, o nosso líder é o Senhor. E o que nós queremos nesse tempo é ouvir a Tua orientação, é conhecer a Tua vontade, depender da Tua capacitação, porque queremos ser quem o Senhor morreu na cruz para que sejamos. E nós pedimos que o Senhor nos oriente e nos conduza nesse processo. Faz dessa igreja uma igreja cada vez mais saudável. E faz isso à medida que cada um de nós se alinha com a sua vontade, cada um de nós se torna membro saudável. E assim possamos cumprir a nossa parte, o nosso papel, a de edificar a comunidade que o Senhor é o cabeça. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal, na nossa caminhada aqui, nós já temos lidado com vários aspectos que definem, que qualificam o que é um membro de igreja saudável, ok? Você que tem caminhado aqui conosco, lembra de algumas dessas qualidades? Um membro de igreja saudável, ele é o quê? O que nós já vimos aqui na nossa série? Alguém se lembra? O membro de igreja saudável, ele é ou ele faz o quê? Não se lembram? Ok? Muita coisa, é isso? Alguém? Ok, existe, portanto, uma dependência, uma obediência à palavra. Ok? Lembram de mais alguma questão relacionada a isso? Evangelismo. Como? Evangelismo. Ok, ele evangeliza, ele tem um compromisso com a evangelização. Mais alguém, gente? Lembram de algo que foi dito sobre um membro de igreja saudável? Ok, ele tem um compromisso com a igreja, né? Até por isso que ele é um membro. Ele não é apenas um frequentador. Ele entende que ele é parte daquela comunidade e aquela comunidade também faz parte da sua vida. Ele não se vê dissociado dela. Mais alguém, gente? Mais alguma contribuição daquilo que já vimos? Por que eu estou fazendo essa pergunta aqui no início, gente? Porque hoje nós vamos falar sobre um aspecto do que é um membro de uma igreja saudável que normalmente não nos ocorre, mas acredite em mim, é de fato um elemento definidor daqueles membros que contribuem para a igreja ser melhor. Hoje nós vamos falar que o membro de uma igreja saudável, ele busca a disciplina, ok? Agora eu sei que quando a gente fala do termo disciplina, algumas pessoas já sentem um arrepio percorrendo a sua espinha, não é? Porque algumas pessoas têm ali uma imagem, às vezes até um histórico, participaram de eventos de disciplina, ok? E que entendem que isso é um negócio traumático, certo? Desagradável e que nós temos que evitar a todo custo. Sim. Tem um lado da disciplina, que ele é um lado que é doloroso em alguns momentos, nós sabemos disso. Mas eu quero aqui com vocês tentar desconstruir essa ideia de uma disciplina que ela é meramente negativa. Eu quero que nós possamos entender biblicamente que a disciplina ela é um elemento fundamental em uma igreja considerada uma boa igreja. Uma igreja saudável é uma igreja onde os seus membros, eles não apenas praticam, não apenas concordam, mas eles individualmente
buscam a disciplina em suas próprias vidas, certo? Esse é um sinal de que estamos caminhando numa boa direção. Agora, deixa eu tentar caminhar aqui com vocês para introduzir esse assunto que nós vamos falar. Por que que disciplina é algo importante, gente? Porque uma verdade inegável é que a vida, ela só funciona se houver ordem, ok? A vida precisa de ordem para que haja funcionamento. Gente, é assim em tudo, em todas as áreas, em todos os aspectos, ok? Desde a organização da nossa gaveta, até como as nossas coisas estão dispostas, os móveis da casa, até a nossa agenda, tudo para que possa funcionar, é preciso haver ordem. Ordem é um elemento que ele facilita, ele possibilita o melhor funcionamento das coisas. E aqui eu estou colocando ordem como um elemento para que a vida funcione. Tem aqui uma citação que eu quero colocar para vocês, e eu concordo com o que essa citação diz, tá bom? O caos é inimigo do crescimento. Desorganização, desordem e falta de atenção introduzem um tipo de instabilidade que enfraquece em vez de fortalecer. Onde não há ordem, provavelmente haverá pouco que sustente e que produza o desenvolvimento, ok? Vocês concordam com essa afirmação? Sim. De maneira geral, eu sei que às vezes a gente é pego numa situação de urgência e a gente precisa improvisar. Eu sei disso, e nós brasileiros somos bons de improvisar, né? A gente até se vangloria disso, que a gente dá o nosso jeitinho e no final as coisas dão certo. É verdade, nós somos bons nisso. Mas quando a vida é constituída apenas de momentos de jeitinho, tem alguma coisa errada na nossa vida. Se tudo que eu faço é no jeitinho, no improviso, de última hora, significa que está faltando da minha parte algum tipo de organização, de planejamento e também que eu não estou entregando o melhor que eu poderia entregar. Concordam comigo? Jeitinho funciona, ajuda, sim, mas ele precisa ser ocasional. Se ele vira regra como nós fazemos tudo, a vida deixa de funcionar como deveria. Agora, sabe quando que eu entendi melhor essa questão de a vida precisa de ordem? Quando eu tive os meus filhos, ok? Porque quando você tem filho, se as coisas não entram em certa ordem, de maneira organizada, a vida vira um caos. Eu vou falar que eu descobri isso quando eu tive filhos, certo? Mas eu sei que esse não foi um aprendizado só meu. Eu e a minha esposa descobrimos isso quando Deus nos deu os nossos filhos. Por quê, gente? Você que já teve filhos, você talvez ainda os tenha em casa, certo? Talvez os seus filhos já tenham saído de casa, mas você sabe disso. Que a vida, até a chegada dos filhos, ela é de certo modo mais livre, não é isso? Nós temos mais liberdade. Nós éramos livres com os nossos horários, nós éramos livres para fazer o que nós quiséssemos, nós podíamos decidir de última hora fazer algumas coisas, uma viagem, um passeio, comer em algum lugar. Nós não éramos assim tão obrigados a seguir uma ordem, né? Uma organização, horários fixos. Mas aí Deus nos dá a bênção de filhos. No nosso caso, vieram o Lucas, a Melissa e a Olívia. Vocês os conhecem aí, os veem aqui na igreja. E nós, então, como casal, nós descobrimos que, para poder cuidar de modo apropriado deles, para nós podermos criá-los bem, não tem jeito. Nossa vida teria que mudar em alguns aspectos. Nós teríamos que manter certa quantidade de ordem, de organização, de previsibilidade, de planejamento prévio. Por exemplo, rotina para dormir, não é isso? É a alegria de todo pai com filho recém-nascido. É quando o filho começa a dormir a noite toda, não é isso? Então, rotina para dormir. Rotinas quanto ao que comer. Antes nós podíamos comer de uma maneira até mais irresponsável, agora não, porque algumas coisas podiam afetar profundamente o organismo dos nossos filhos. Então, algumas coisas precisaram mudar. Outra coisa que mudou, alguns objetos precisaram ser removidos da casa. Por quê? Porque eles começam a engatinhar, não é? Começam a se apoiar nas coisas. Algumas coisas que não estão muito firmes podem virar, eles podem se machucar. Tomadas, todas as tomadas ficavam o quê? Descobertas, não é isso?
Agora, algumas precisavam ser cobertas, porque ficavam ao alcance da mãozinha deles. E por aí vai, né, gente? Quando os filhos vêm, troca de fraldas, horário de banho, mamar, qual é a temperatura do leite, as roupas limpas, porque suja muito, ok? Tudo isso tinha que estar pronto no tempo certo. E por que isso, gente? Tudo isso, por quê? Porque é exatamente o título do que nós estamos vendo aqui. É preciso ordem para que a vida se desenvolva. É preciso hora certa de dormir, é preciso alimentos certos para comer, outros para evitar. É preciso o remedinho no momento certo para que aquela vidinha se desenvolva. E não é diferente quando a gente fala da vida espiritual, meus irmãos. Essa verdade também se aplica à nossa vida espiritual. Sem o estabelecimento de rotinas, de limites, de padrões, o crescimento espiritual de cada um de nós será prejudicado, inevitavelmente. Por isso que na nossa série, onde estamos falando sobre o que é um membro saudável de uma igreja saudável, entra esse assunto. Ele busca a disciplina, porque isso está dentro desta categoria de uma vida organizada, que cresce, que produz, que realiza, que alcança o máximo do seu potencial, que consegue cumprir melhor a vontade de Deus para ele. Disciplina, portanto, nos ajuda nessa direção. Agora, já que entendemos a importância, vamos tentar definir, gente, o que é disciplina, tá bom? Então você vai fazer o seguinte, você vai conversar com a pessoa do seu lado, eu vou dar 1 minuto para você, e você vai tentar definir o que é disciplina, tá bom? Depois nós vamos poder ouvir aí alguns de vocês. Converse aí 1 minuto para a gente tentar definir o que é disciplina. Muito bem, alguém já conseguiu chegar em uma definição aí? Já há um consenso? Já? Vamos lá, eu quero ouvir alguns de vocês aqui. Eu vou pedir para o pessoal que está com os microfones me ajudar, por favor. O que é disciplina, segundo o que vocês conversaram aí uns com os outros? Quem gostaria de falar? Ninguém? Vamos lá, o que é disciplina? Muito bom quando alguém se voluntaria assim, né? Muito bom. Obrigado, Elias. Disciplina, na minha cabeça, algumas pessoas aqui vão lembrar, outras nem sabem o que é isso. É o cordão de ferro de passar roupa que ficava pendurado atrás da porta. O medo de voltar a apanhar, levar uma chibatada daquela, era tanto que a gente era disciplinado. Ok. Não fazia arte só de ver aquele cordão. Ele ficava certo, ok. Assim, algumas memórias foram evocadas aqui, né? Vi alguns aí, uma lágrima escorrendo, tá bom? Ok, obrigado, Carlos. Disciplina, gente, o que é? Vamos lá, aqui, Robson, por favor. A gente começou pensando sobre a palavra disciplina. Ok, boa. Imaginando talvez algo que esteja relacionado a um objetivo e a busca desse objetivo. Ok, boa. Só que aí veio à cabeça o que era a indisciplina, que seria então o contrário da disciplina. Certo.
E a indisciplina estaria muito mais relacionado a não seguir as regras, não andar nos caminhos que estavam ou que foram estabelecidos. E aí seria então uma pessoa indisciplinada. Então eu imagino que talvez possam existir duas vertentes da palavra disciplina. Certo. Uma relacionada à questão de regras e normas. Então, disciplina é seguir regras e normas estabelecidas. Ou então, disciplina é se manter firme em cima de um objetivo estabelecido. E talvez os dois também, eles caminhem juntos num conceito comum, que é um objetivo a ser alcançado. Para chegar nesse objetivo, eu sigo regras e, ao mesmo tempo, eu me mantenho firme, né? Então, as duas coisas me impulsionam, porque eu tenho algo que eu quero alcançar. Muito bem. Quem mais, gente? O que é disciplina? Tá bom? Vamos aqui, por favor, um microfone aqui. Vamos ouvir. Ordem envolve ordem, ok? Certo? Envolve ali uma organização. Fazer as coisas certas nas horas certas. Envolve o certo no momento em que ele precisa ser executado. Mais alguém, gente? O que é disciplina? Vamos lá. A gente falou sobre ordem, sobre contrário de caos, né? Ela falou estabelecer uma ordem, mas eu nunca tinha pensado na definição para mim. Eu acabei concluindo que a disciplina, para mim, individual, é quando eu me comprometo com alguma coisa e me obedeço. E cumpro aquele compromisso que eu assinei comigo mesmo. Muito bom. O exemplo que o Carlos citou envolve uma disciplina externa. Outro me disciplinou, eu fui disciplinado, certo? Quando eu uso essa expressão com os meus filhos, você vai ser disciplinado, né? Eles sofrem por antecipação. Mas você mencionou agora a ideia da autodisciplina, certo? Onde eu próprio me submeto ali a um compromisso comigo, certo? A regras, porque eu tenho um objetivo a ser alcançado, tá bom? É aí que muitas vezes as pessoas não conseguem chegar onde elas querem, porque elas não têm essa autodisciplina, tá bom? Autodisciplina que a Bíblia diz que está relacionada também com a atuação do Espírito em nós. Autodisciplina e domínio próprio caminham juntos, não é isso? Certo? Então isso também tem a ver com a ação do Espírito nas nossas vidas. Muito bem, gente, legal. Agora, muitos de nós, quando pensam no termo disciplina, nós inevitavelmente pensamos naquilo que o Carlos mencionou. Sermos disciplinados. Nós pensamos em disciplina como uma punição desagradável, ok? Inevitavelmente é assim que nós pensamos. Mas a Bíblia nos apresenta a disciplina como mais do que uma punição desagradável. Abra lá comigo em Hebreus, capítulo 12, verso 11. Hebreus 12, 11. Eu vou pedir para que um de vocês leia, por favor, tá bom? Hebreus 12, 11. Pode ler em voz alta, por favor. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então, aqui o autor de Hebreus está dizendo o seguinte: esta punição que nós normalmente temos como negativa, desagradável, ele está dizendo, vocês estão certos, porque é isso mesmo. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento. Ninguém gosta. A gente não gosta de ter que passar por isso, certo? Mas o autor de Hebreus nos leva a um passo além, e ele diz que mais tarde, porém, ela produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. E eu gosto desse verso, por quê? Porque ele relaciona a disciplina com exercício, certo? Com preparação, com aperfeiçoamento, com condicionamento. E aí a gente entra um pouco naquilo do que o Robson falou. Para falarmos de disciplina, precisamos aprender a definir o termo. Disciplina, na verdade, gente, é a prática de todo aquele que é um discípulo, ok? Todo aquele que é seguidor, todo aquele que é imitador, tá bom? Todo aquele que se propõe a chegar em um local seguindo passos, adotando ali modelo, tá bom? Aquele que não está contente onde está e quer chegar em um outro patamar, esse é um discípulo. E a disciplina, até mesmo aqui, né, a raiz da palavra é a mesma.
A disciplina é a prática de todo aquele que é discípulo. Aí nós entramos numa outra questão. Tá bom, legal, entendemos. Disciplina é tudo aquilo que um discípulo faz. Todo mundo que quer chegar, que quer tornar-se alguém que ainda não é, ele vai dar passos nessa direção. Isso é disciplina, tá bom? Legal, sabemos o que é disciplina. Tá, e o que é discípulo? Qual é a definição, gente? O que é ser discípulo? Ok, discípulo é ser um seguidor, concordam comigo? Não necessariamente um seguidor de Jesus, né? Você pode ser discípulo de um monte de gente. Você pode seguir, né, várias pessoas. Hoje em dia nós temos vários influenciadores, mas o discípulo em si, ele é um aprendiz. Ele é um pupilo, ok? Então, quando a gente fala do discípulo, nós estamos falando disso, gente. É alguém que é instruído, é alguém que é ensinado, que é educado, que é treinado em certos princípios de pensamento, certos princípios de conduta. E esse treinamento exige o quê? Disciplina e ordem para que ele avance, para que ele cresça, para que ele chegue lá. E veja, gente, que eu não estou aqui falando sobre discípulo de Cristo. Eu não estou falando aqui de disciplina cristã. Eu estou falando aqui de algo que se aplica para qualquer tipo de discípulo. Um atleta, por exemplo, ele é um discípulo? Sim. Ele não tem um mestre, um treinador, né? Um técnico que o ajuda a avançar? Ele tem que se submeter a isso. Senão ele não chega onde ele tem que chegar. Ele precisa receber instrução, ensinamentos, ele é educado, ele é treinado nesse sentido. Um soldado, por exemplo, o soldado ele é um discípulo? Ele é? Por quê? Porque há uma hierarquia, ele aprende a partir de alguém que lhe dá ordens, alguém que lhe ajuda a se preparar. E ele só avança na sua carreira se ele está sendo um bom seguidor dessas ordens. Um aluno, um estudante, ele é um discípulo? Deveria ser, né? Deveria ser. Se ele for um bom aluno e se tiver um bom professor também, hoje em dia isso não é algo automático, né? Depende muito do professor. Mas pensando num cenário ideal, um estudante, ele é um discípulo. Por quê? Porque ele não sabe aquilo que o professor vai ensiná-lo. Se ele soubesse, ele não precisava estar na escola. Tá bom? Então, ele será instruído, ele será ensinado, ele será treinado em algumas competências para que ele possa chegar ao final daquele ano, daquele ciclo, sabendo o que ele precisa saber, para poder dar mais um passo. Então, eu estou falando aqui de algo, gente, que abrange qualquer tipo de discípulo. Mas também, obviamente, isso se aplica para os discípulos de Cristo. Vá comigo para 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios capítulo 14, verso 40. Primeira Coríntios 14, 40. E veja aqui, né, como a ideia de uma vida organizada, uma vida que segue parâmetros, orientação, ela resume como deve ser a nossa prática como cristãos. 1 Coríntios 14, 40 diz: mas tudo deve ser feito com decência e ordem, tá bom? Eu sei que aqui está falando de um contexto de culto, mas tudo é tudo, né, gente? Abrange o todo da nossa vida. Esse é um princípio organizador da nossa prática como cristãos. Então, o que significa sermos discípulos de Cristo? Significa o seguinte, meus irmãos, significa que quando você creu no sacrifício de Cristo por você naquela cruz, você foi matriculado numa escola, ok? Você foi matriculado na escola de Cristo. Ele te salvou, esse foi o preço pago da sua matrícula. Então não é uma escola barata, tá bom? É uma escola cara. Ele pagou com a vida dele a matrícula para você entrar ali. E agora, durante todo o restante da sua vida, você está sendo ensinado a obedecer aos princípios que ele ensinou. Ele é o dono da escola, ok? Ele que define como é o processo de aprendizagem ali dentro ou não. E como toda escola, como toda educação consistente, é necessário o quê? Ordem e disciplina, para que o aprendizado possa acontecer, ok? Então nós estamos falando aqui de algo que é comum a qualquer prática da vida, há diversas funções que nós tenhamos para que nós possamos crescer. Disciplina é fundamental, tá bom? Mas vamos pensar aqui de maneira muito específica agora em nós,
como discípulos de Cristo. Como é que o discípulo de Cristo, ele recebe disciplina? Como é que a vida dele, ela se realiza, ela se perfaz, ela avança nesse sentido de treinamento, de instrução, de preparação? Como que o discípulo recebe disciplina? A Bíblia nos mostra lá em 2 Timóteo 3,16, uma perspectiva bastante abrangente de como é que Cristo atua no processo de tornar-nos discípulos melhores por meio de disciplina. Olha ali, 2 Timóteo 3,16, um verso muito conhecido, e eu estou destacando alguns termos ali. Diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus, e aqui vai dizer agora que ela é útil para algumas questões em nossa vida, ok? Ela é útil primeiro para o ensino, segundo para a repreensão, terceiro para a correção e por fim para a instrução na justiça. Se você tem alguma outra versão da Bíblia, vão ter termos diferentes, mas com o mesmo significado ali. Veja que eu destaquei esses termos e eles estão divididos em dois grupos, tá bom? Temos os destaques em azul, temos os destaques em vermelho, tá bom? Vamos lá, quem arrisca dizer o que os que estão em azul têm em comum e os que têm em vermelho têm em comum? Por que eles estão divididos nesses dois grupos? O que define cada um dos dois grupos? Quem gostaria de arriscar? Porque ensino e instrução na justiça estão juntos e repreensão e correção estão em outro grupo. Por quê? Vamos lá, vamos ouvir a opinião. Eles não estão escutando. O microfone vai chegar aqui para a senhora falar. Espera um pouquinho, pode falar. Eu acho que o azul fala o que deve fazer e o vermelho o que não deve fazer. Ok, o azul ele fala sobre o que deve ser feito e o vermelho sobre o que não deve ser feito. Tá bom, ok. A senhora estava falando? Então, o azul é o objetivo, o alvo, né? É o ensino e a instrução na justiça. Certo. E a repreensão e a correção é as consequências quando isso não acontece. Ok, legal. Faz sentido, né? Há uma grande conexão entre o que foi posto pelas duas. Mais alguém, gente? Vamos lá. Lá atrás temos mais uma participação. Para mim, o azul é para a gente se manter no caminho certo. Ok. E o vermelho é para a gente sair do errado e voltar para o certo. Ok. E parece que estamos construindo aqui uma convicção de maneira muito semelhante. O que está em azul diz respeito ao caminho certo, não é isso? Tá bom? Então são maneiras de nós continuarmos naquilo que é certo, tá bom? Mas a gente nem sempre faz o certo, né, pessoal? Você sabe disso. Né? Você tem alguma dúvida se você não faz o certo às vezes? Pergunta para o seu cônjuge. Ele vai te lembrar que você nem sempre faz o certo, tá bom? Pergunta para os seus filhos, pergunta para o seu pastor, ele vai te lembrar. Tá? Nós nem sempre fazemos o que é certo. E, gente, a Bíblia ela não é ingênua. A Bíblia sabe que, como discípulos, nós não somos como o nosso mestre. Ele só faz o certo, ok? Nós estamos aprendendo a ser como ele, e esse processo que dura toda a nossa vida e só se conclui quando estivermos com ele, é um processo onde, por vezes, nós vamos tropeçar. Nós vamos pecar. Nós vamos errar. Mas, como discípulos, até mesmo nesse momento, a palavra de Deus exerce disciplina nas nossas vidas para que nós possamos retornar. E é exatamente isso. Então nós vamos chamar aqui da seguinte maneira. Em azul nós temos aquilo que a Bíblia apresenta para a gente como uma disciplina que é formativa. O que eu quero dizer com isso, gente? Formativa se refere ao modo como a Bíblia, ao modo como as Escrituras, ela forma, ok? Ela molda o cristão. E ela faz isso à medida em que o cristão ele absorve os ensinamentos dela, em que ele é ensinado a viver de modo agradável a Deus, ok? E cada vez mais prosseguindo nessa direção, mais a Bíblia nos forma, nos molda, nos assemelha a Cristo. Por isso, disciplina formativa. A Bíblia age
para nos dar essa forma, ok? Para nos formar, para nos tornar mais e mais como Cristo. Estamos na direção e ela nos impulsiona para que sejamos ainda mais como Ele. A Bíblia faz isso. Isso é disciplina, gente. Isso envolve aqui etapas, práticas, envolve hábitos. Essas coisas não são automáticas. Ninguém cresce espiritualmente simplesmente ficando estagnado. Envolve aqui escolhas que nós fazemos, prioridades nas nossas vidas. Estamos caminhando na direção certa e queremos crescer ainda mais. Disciplina formativa. A Bíblia traz isso para nós, ok? Mas há também a disciplina corretiva, tá bom? Que é o momento onde a gente está, né, com o freio de mão puxado. Alguns aí já até engatando a ré, querendo retroceder na vida cristã, certo? Tornando-se quem você jurou jamais ser um dia, fazendo aquilo que você jamais se viu fazendo, ok? Mas você é um discípulo de Cristo, o que acontece? A Bíblia atua de maneira também a te disciplinar nesses momentos. Ela vem e ela repreende, ok? Repreende é o quê? Ela mostra o erro. Mas não apenas mostra o erro, ela corrige. Ela ajuda a abandonar o erro e retornar para o caminho certo, ok? Então, disciplina corretiva é isso, gente. Se refere a uma outra maneira como a Bíblia age nas nossas vidas. Se refere ao modo como a Escritura, ela nos confronta. Ela nos afasta do erro. Ela nos resgata da cegueira, né? da insanidade do pecado. Ela nos traz de volta para uma vida reta que busca ser agradável a Deus. E, gente, geralmente quando a gente pensa em disciplina, quando a gente pensa no termo, quando a gente tentou definir o termo lá no início, normalmente quando a gente pensa em disciplina, a gente pensa em primeiro lugar no quê? Na disciplina formativa, positiva, incentivadora, ou a gente pensa na disciplina negativa, corretiva, tantas vezes desagradável, como o autor de Hebreus diz. Falem a verdade. Quando a gente pensa em disciplina, a gente pensa primeiro em quê? No azul ou no vermelho? No vermelho. É por isso que a gente abomina a ideia. É por isso que a gente abomina o conceito. Mas essa não é a perspectiva bíblica de disciplina. A perspectiva bíblica de disciplina até inclui isso, mas não é apenas isso. Pensem comigo aqui, gente. Dessas duas modalidades, essas duas maneiras de disciplina, a maior parte da disciplina de uma igreja saudável na vida dos seus membros, ela é qual? É positiva ou negativa? É positiva. A maior parte da disciplina que Deus exerce em nossas vidas, por meio das Escrituras, por meio de uma igreja saudável, ela é positiva. Isso acontece à medida em que as pessoas crescem ali naquela igreja, porque ouvem a palavra sendo pregada, elas estudam as Escrituras em sua vida devocional durante a semana, elas são encorajadas, são motivadas a obedecerem à Bíblia, por meio da comunhão, do encorajamento dos irmãos que estão ali. A maior parte da disciplina em uma igreja saudável, ela é formativa, gente. E nós estamos expostos a ela continuamente e sequer nos damos conta disso. Mas a gente também tem que entender que, de vez em quando, um irmão, uma irmã em Cristo, incorre num pecado, certo? E pode acontecer comigo e com você. E nesse caso, essa pessoa ela precisa de repreensão, como diz o texto, de correção por parte dos outros irmãos da igreja que amam a Deus, amam essa pessoa, são comprometidos com esse irmão, são comprometidos com essa irmã. Tem momentos, gente, que exigem correção. Todos nós temos esses momentos. Ninguém passa a vida toda sem necessitar de correção em algum instante, tá bom? Então, a vida de uma igreja saudável possui esses dois momentos. Vamos lá. Robson, por favor. Esse texto ele é interessante porque ele começa falando primeiro a respeito do ensino. Uhum. E aí, pensando na vida cristã, quando a gente se converte, nós iniciamos a nossa vida cristã sendo ensinados a respeito daquilo que a palavra de Deus direciona. Exatamente. Só que no meio do caminho, às vezes, a gente erra. E aí nós somos repreendidos. Isso. Né? Então, é interessante pensar num processo. Você tem a repreensão, essa repreensão ela vem atrelada a uma correção de rota, uma correção de caminho, uma correção de ideia e de pensamento.
e por fim ela termina com uma instrução. Então, olha, agora que você entendeu e corrigiu o teu caminho, não faça mais isso. Trazendo a tua ideia que você começou lá falando das crianças, né? Isso. Então você ensina o filho, olha, não faça tal coisa, não coloque o copo na beirada da mesa, porque o copo pode cair. Então você começa ensinando e mostrando que aquilo pode cair e trazer alguma consequência. Ele faz errado, você então repreende, você corrige e aí instrui. Não faça mais isso. Exatamente. Então a palavra de Deus ela é completa em todos os aspectos, porque ela traz um processo perfeito dentro do sistema de instrução e de orientação. Exatamente. Esse é o processo da caminhada cristã. Né? Ninguém está o tempo todo numa caminhada ascendente, né? A gente está lá aprendendo até o momento que a gente erra. Aí a gente precisa do quê? De repreensão. Uma vez repreendido, a gente precisa de correção. Uma vez corrigido, aceitando a correção, nós precisamos de instrução na justiça para que nós retornemos ao caminho ascendente, já sabendo o que não fazer novamente. Então a Bíblia, gente, ela nos disciplina em qualquer dos momentos, em qualquer das situações, e essa é a prática constante da nossa caminhada, tá bom, gente? Agora é intervalo, é isso? Tá bom? Quando nós voltarmos aqui, nós vamos fazer alguns exercícios falando sobre essas duas disciplinas e vamos ver alguns textos bíblicos, tá bom, gente? Bom intervalo. Ok. Então, até antes do intervalo, nós estávamos falando sobre a disciplina, ela possuir dois aspectos, a disciplina formativa e a disciplina corretiva. Agora nós vamos fazer um breve exercício, ok? Pensando na disciplina formativa, vamos pensar quais são os tipos de disciplina formativa que uma igreja saudável oferece para os seus membros, tá bom? Mais uma vez, converse aí com a pessoa ao seu lado, a gente vai ouvir algumas colocações de vocês. Tipos de disciplina formativa que uma igreja saudável oferece para os seus membros. 1 minuto aí para você conversar. Só a formativa, não é a corretiva ainda, só a formativa. Vamos lá, mais alguns segundos. Tipos de disciplina formativa. A lista é longa, hein, gente? Muita coisa. Ok, vamos ouvir alguns de vocês aí, vai. Tipos de disciplina formativa, começando aqui. Escola dominical. Ok, escola bíblica dominical. Quem mais? Tipos de disciplina formativa. Encontro em células, quem mais? Discipulado, que mais? Grupo de casais, que mais? Hein? Incentivo à vida devocional, às vezes até um programa de devocional, né, um encorajamento para isso, tá? Gente, a lista é longa, não é? Uma igreja saudável, ela oferece um banquete de disciplina formativa, por exemplo, pregação. Quando a gente vem aqui, há um tempo de instrução bíblica por meio da pregação. Falamos da escola bíblica, falamos de grupos de estudo, por exemplo, a gente tem o grupo dos jovens, dos adolescentes, nós temos encontros de mulheres, certo? São vários grupos que a igreja tem e que também se propõem ali a estudar juntos. Nós temos cursos que podem ser oferecidos ou cursos que você próprio pode fazer por sua própria conta para que você cresça. Nós temos retiros, gente, não é? No retiro, por que a gente não fica o tempo todo lá se divertindo, brincando, indo na piscina, jogando bola? Primeiro, porque na nossa idade a gente já não aguenta, né? Segundo, porque a gente quer um tempo de instrução, não é isso? Quer sentar e quer aprender. O retiro pode ser muito legal. Se o tempo de instrução é ruim, a gente vai lembrar disso, porque a gente tem esse interesse, certo? Durante o nosso momento de culto público, as orações também nos instruem, não é isso? Porque a gente quer orar conforme a vontade de Deus, não é isso? Certo? Então, nós estamos refletindo sobre quem é Deus e sobre a sua vontade à medida em que nós ouvimos as orações. Vida devocional, como a Cris mencionou, tá bom? Isso eu sei, diz muito respeito à própria pessoa, mas uma comunidade pode incentivar os seus membros a isso, certo? Compartilhando, olha, Deus comigo nessa semana falou tal coisa no meu tempo a sós com Ele.
conversas edificantes, né? Amizades que de fato nos incentivam ao melhor. E, gente, eu fiz uma lista pequena aqui, eu não botei aqui aconselhamento, não é? O aconselhamento entre irmãos em Cristo pressupõe o quê? A Bíblia. Isso é disciplina formativa. Isso nos incentiva na direção de sermos mais como Cristo, darmos mais passos, estarmos mais aperfeiçoados, certo? Isso aqui acontece de maneira automática? Pensa hoje, frio, garoa. Você veio para cá numa boa? Lá no fundo do teu coração, não exigiu um passo a mais, né? Não, eu vou fazer esse sacrifício, eu vou pagar o preço, não vou ficar em casa porque eu quero estar lá, eu quero aprender. Tá vendo? Isso é disciplina. Isso é disciplina, gente. Né? Eu vou me esforçar porque eu quero obter algo por meio disso. Eu tenho um objetivo a alcançar. Essas coisas aqui exigem de nós. Por isso, disciplina, ok? Tudo isso aqui são bênçãos que Deus nos concede, mas essas bênçãos elas podem ser desperdiçadas. Como nós conhecemos várias pessoas que olham para tudo isso aqui e não estão nem aí. Não querem participar. Dizem que são cristãos, mas não dão valor para nada disso. Não são cristãos saudáveis. Não são membros saudáveis. Não colaboram para uma igreja saudável. Por quê? Porque o discípulo pressupõe disciplina para poder desfrutar de todas essas bênçãos. Vamos falar um pouco da disciplina corretiva também, tá bom, gente? Eu não vou perguntar aqui que tipo de pecado alguém pode cometer para receber disciplina corretiva, porque a lista é longa, né, pessoal? E porque a gente pode acabar aí lembrando de situações do passado, então deixa para lá. Mas tipos de disciplina corretiva, a Bíblia nos apresenta algumas maneiras como a disciplina corretiva acontece. Vamos ver a primeira? Mateus 18, versos 15 a 17. Eu vou pedir para algum irmão ou irmã ler para a gente. Mateus 18, de 15 a 17. É o texto clássico da disciplina corretiva. Mateus 18, de 15 a 17. Ok? Quem pode ler, por favor? Erga a mão aí para levarmos o microfone. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Ok? Certo. Então esse é o texto conhecido, clássico, Mateus 18, quando fala de disciplina. Mas esse é um dos tipos de disciplina corretiva que a Bíblia nos apresenta. Nós vamos chamar aqui, né, da disciplina que é trifásica. Porque ela possui 3 fases, 3 momentos, ok? Qual é o momento aqui? A primeira etapa é quando um irmão pecou contra você. Então aqui nós estamos lidando com pecados entre indivíduos, tá bom, gente? Aqui é um pecado individual, alguém pecou contra você, tá bom? Qual é a primeira etapa que o texto nos diz? Vai, né, entre apenas você e ele. Conversa, expõe, né? Vai arguí-lo, não é isso que a Bíblia diz? Se ele te ouviu, olha o que acontece. Se ele se arrependeu, arrependimento, certo? Restauração imediata da comunhão entre vocês. Simples. Se arrependeu, não é isso? Pronto, ganhou o irmão. Mas se ele não te ouviu, segunda fase. Você vai na companhia de 2 ou 3 testemunhas, que, gente, não é qualquer um, né? É alguém que tenha como colaborar, como acrescentar para a situação. O contexto de levar 2 ou 3 testemunhas é o contexto de julgamento dentro de Israel no Antigo Testamento. Você só podia receber acusação se houvesse pessoas que pudessem corroborar aquele fato. Então, não é para você levar os seus melhores amigos só para tacar lenha na fogueira. Você vai levar gente aqui que de fato possa ajudar na resolução, tá bom? Se agora a pessoa que pecou contra você te ouviu, o que acontece? Restauração imediata da comunhão. E só está sabendo quem? Você
a pessoa que pecou contra você e as testemunhas que foram chamadas. Se nem assim ouviu, a terceira etapa. E essa etapa é levar o ocorrido para quem? Para a igreja. Com que intenção? Fazer um espetáculo público e escarnecer da pessoa que pecou? Não. É levar a igreja para que também, por meio da igreja como um todo, apelando a ele, haja o arrependimento. Se ele se arrepende nessa terceira etapa, o que acontece? Restauração imediata da comunhão. Mas se nem assim ele ouviu, aí acontece o que, pessoal? Ele é excluído, não é isso? Tem ali o desenho do dragão, porque a Bíblia chama de exclusão da comunidade ser entregue a Satanás, tá bom? Que é assim, você não está mais protegido por uma comunidade de irmãos que zelam pela sua vida. Você agora está nas mãos daqueles que querem o teu mal. É isso. E o inimigo vai conspirar para te destruir. O coração está fechado, mas se ele chega nesse ponto, sente o arrependimento, certo? E ele de fato se arrepende, o que acontece? Restauração da comunhão. Não é isso? Mas em alguns casos, mesmo assim, a pessoa não se arrepende, ela endurece e aí ela tem que lidar com as consequências disso, né? Consequências espirituais, emocionais, sociais, físicas, certo? Em alguns casos, até mesmo a morte. Deus pode fazer isso como medida de disciplina para os seus filhos, tá bom? Então, esse aqui, gente, é um modelo clássico de disciplina corretiva. Nós conhecemos, nós citamos, nós procuramos obedecê-lo, e ele diz respeito ao pecado mais comum que há dentro de uma igreja, que é entre um indivíduo e outro indivíduo, ok? Mas não é o único tipo de disciplina corretiva que a Bíblia nos ensina. A Bíblia também nos ensina um tipo de disciplina que nós vamos chamar de monofásico, ok? Apenas uma fase. Vá comigo para 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler versos 1 a 5. Tá, eu vou pedir para um de vocês ler, e depois os versos 9 a 11. 1 Coríntios 5, de 1 a 5, e depois de 9 a 11, ok? Por favor, alguém levante sua mão aí para a gente levar o microfone e possa ler. 1 Coríntios 5, de 1 a 5, e depois de 9 a 11. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem sempre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome do nosso Senhor Jesus, entrando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Ok, o 9 a 11 também? 9 a 11? Isso. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos aventureiros, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo. Mas agora estou lhe escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarente, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês nem devem comer. Ok? E aqui nós temos um tipo de disciplina que não tem as 3 etapas. Estão vendo? Por que não tem as 3 etapas? Porque aqui não é o pecado de um indivíduo contra outro indivíduo, ok? Até pode envolver um outro indivíduo, mas aqui é um pecado que ele é muito mais abrangente. Ele já transbordou a esfera de um relacionamento com apenas um indivíduo. O texto diz aqui, né, que por toda parte se ouve algo que nem mesmo entre os pagãos é considerado comum. Então, o que é esse tipo de disciplina monofásica, gente? Nós temos ali a ocorrência de um pecado, que é um pecado de alto impacto, certo? Até mesmo aquelas pessoas que não estão acostumadas com as questões da igreja acham aquilo um absurdo acontecer no meio do povo de Deus.
tá bom? E é algo assumido publicamente. A pessoa está vivendo naquele estilo de vida, né, sem nenhum tipo de constrangimento, publicando nas suas redes sociais, se vangloriando de ser mais esperto do que os crentes que não vivem como ele vive. Esse é um caso de um pecado que ele é de alto impacto, pensando em testemunho da igreja, e é assumido publicamente. A pessoa não está escondendo mais, certo? É algo notório, é algo que está postado, né, publicado. Qual é a orientação do apóstolo Paulo nesse sentido? Essa pessoa, certo, uma vez ela permanecendo, né, assumindo publicamente, não reconhecendo o que está acontecendo, o que deve acontecer é a próxima etapa, certo? Ela deve já ir para a terceira fase, ou seja, a terceira fase é a fase única aqui. Essa pessoa, quando toda a igreja estiver reunida, a situação precisa ser apresentada e a igreja precisa decidir. Por quê? Porque não é o pecado de um indivíduo para só você e ele lá, certo? Não, é algo que envolve toda a igreja. Então toda a igreja se reúne e ali, uma vez que a pessoa está decidida a manter esse estilo de vida, então ela, por sua própria decisão, ela passa a ser excluída, tá bom? E ela se encontra aqui no momento onde a vergonha pode estar tomando conta do seu coração, ok? Ela também pode estar ainda mais endurecida ou revoltada, e a Bíblia diz que tudo isso aqui é um processo de Deus levar essa pessoa à sanidade. Ela vai sofrer as consequências do que ela escolheu como o estilo de vida público dela. E Deus faz isso, né, gente? Às vezes Deus usa uma pessoa nesse momento para que a pessoa fale, olha, eu não gostava das coisas de Deus, mas eu gostava do povo de Deus. Só que agora eu não posso mais estar com o povo de Deus, né? E a Bíblia diz que eles não podem nem comer comigo. E o que acontece? Deus usa, né, a falta que o povo de Deus faz para aquela pessoa, para que ela se arrependa e entenda que a vontade de Deus para o seu povo é melhor do que a vontade dela. E aí ela vem a se arrepender de verdade. Deus usa situações assim, tá bom? Então, é uma punição severa, mas é um caso severo, tá bom? E isso leva a pessoa a um choque de realidade. Com qual intenção? Que haja o arrependimento. Nunca é simplesmente livrar-se da pessoa, mas é que a pessoa entenda a gravidade das suas escolhas, entenda as consequências e isso a leve ao quebrantamento. Uma vez arrependida, qual é o papel da igreja, gente? Restauração imediata da comunhão. Em casos assim, como foi uma exclusão pública, né? A restauração também se faz em público, né, para que todo mundo saiba que é um novo momento na vida desse indivíduo. Então, olha que interessante. Muitas vezes nós, como igreja, cometemos um erro. Na verdade, várias igrejas, não apenas aqui. Nós queremos tratar pecados que são públicos, notáveis, de alto impacto, como se fossem pecados de indivíduos, né? E aí a gente não consegue avançar na ajuda com esse irmão, porque a gente quer seguir Mateus 18 com alguém que não pecou contra mim. Não é algo que ele fez contra mim, é algo que ele está fazendo contra todos, né? Então, às vezes, a gente não entende qual é o processo que a Bíblia está propondo para nós e nós patinamos sem saber efetivamente como ajudar aquele irmão e ajudar a igreja, tá bom? Mas a Bíblia não tem apenas só esses dois tipos de disciplina corretiva. Temos o trifásico, temos o monofásico, mas nós também temos a Bíblia dizendo quando nós temos um pecado, que é um pecado de um grupo inteiro da igreja. Há uma parte da igreja, há um grupo da igreja que está ali unido em rebeldia, em pecado. 1 Coríntios 1, 11 e 12. Vou pedir para... Na verdade, eu leio esse aqui. 1 Coríntios 1, versos 11 e 12. Ok? Diz assim: meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. O que nós estamos vendo aqui, gente? Em casos de pecados, que eles são pecados de um grupo, de uma parcela da igreja, nós, de novo, não temos aqui Mateus 18, porque aqui é o pecado de um indivíduo contra
o outro, ok? Não necessariamente é esse aqui, porque às vezes não é um pecado público, abrangente, certo? Que está escandalizando indivíduos do lado de fora. Mas é o pecado de uma parcela daquela comunidade. O que nós vemos aqui? Aqui, a orientação que Paulo está nos dando, por intermédio do que ele está fazendo, é procure diretamente um dos líderes. Ok? Por quê? Porque o trifásico é quando é pecado contra você. Não é isso? O monofásico é quando é um indivíduo endurecido num pecado público e de alto impacto. Aqui não é o caso. Às vezes é um grupo que começa a planejar algo diferente, que está visando uma ruptura com a igreja lá na frente, certo? Ou uma ação para desacreditar a liderança da igreja. Estão se articulando para agir dessa maneira. O que é que aconteceu aqui? Eles foram falar com Paulo. E Paulo fez o quê? Paulo acatou a orientação e foi ver o que estava acontecendo. Certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque nós muitas vezes erramos querendo lidar com pecados de grupos inteiros como se fosse pecado de indivíduos. Certo? Eles estão conversando ali sobre transformar a célula deles numa nova igreja. Eu vou conversar um por um com eles porque a Bíblia diz que eu tenho que ir entre mim e eles só. Não! A Bíblia está nos dizendo aqui que em casos assim nós devemos reportar à liderança. É algo que envolve uma parcela da igreja. Isso não significa que você não possa conversar com eles, mas a medida que deve ser adotada é: a liderança precisa saber. Ela precisa ter parte nesse processo. Certo? E além disso, nós temos mais um outro tipo de disciplina corretiva na igreja, que é quando envolve líderes espirituais. Também é uma outra maneira de lidar. 1 Timóteo, capítulo 5. Timóteo, capítulo 5, versos 19 e 20. Agora sim eu vou pedir para que um de vocês leia, por favor. Posso ler aqui? Sim, por favor. Não aceite acusação contra um presbítero, se não for apoiada por 2 ou 3 testemunhas. Os que pecaram deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Ok? Então nós estamos vendo aqui um outro tipo de disciplina corretiva, que é aquela que envolve os pecados de líderes. Qual é a primeira orientação que o texto nos dá? Nenhum de nós deve ter ouvidos abertos para qualquer um que venha falar mal da nossa liderança. É a primeira orientação, tá? A primeira orientação é essa: nós não devemos ter ouvidos abertos para pessoas que venham falar mal da nossa liderança. Não podemos fazer isso. O texto diz, ele é muito claro aqui, gente. Olha, não aceite acusação contra presbítero, tá bom? Então temos um líder espiritual. Na verdade, algumas igrejas vão chamar de presbíteros, outras vão ter presbíteros e pastores, outros, os diáconos, são vistos como líderes espirituais também. Aí depende muito das definições de cada igreja. Mas o ponto é, liderança espiritual. Nós não devemos aceitar a acusação de alguém que se levanta contra um líder. Mas, quando esta acusação ela vem acompanhada de outras pessoas, e de novo aqui, 2 ou 3 testemunhas é o contexto de alguém que tem algo a acrescentar. Não são os melhores amigos daquele indivíduo, porque aí você forma uma panelinha, tira o pastor, é fácil. Né? Mas é gente que viu, que tem evidências, que tem provas, né? Que tem uma vida que lhe dê credibilidade. Isso eram as testemunhas que eram aceitas no contexto de Israel. Então, quando a acusação vem com uma pessoa e outras pessoas estão corroborando, qual é a medida? A medida é lidar com ainda mais seriedade do que com o trifásico. Ok? Eu não vou aceitar a acusação. Você está falando do pastor? Olha, não fale assim dele, porque ele é servo de Deus aqui, tá bom? E aí se levanta, mas aconteceu isso, aconteceu. E aí o que começa a acontecer? Um cenário está se montando, aí qual é o papel? É nós verificarmos se aquilo realmente é verdade. A gente não vai verificar se é verdade quando alguém está falando mal de um líder. Essa é a pessoa que tem que ser repreendida. Mas quando aquilo se desenha como um cenário com muitas evidências sendo trazidas, aí o papel da igreja na figura das suas lideranças é o quê? É aceitar a acusação no sentido de vamos verificar se isso é verdade. Ok? E aí o texto nos diz o seguinte: os que pecarem, ou seja, nem todo mundo que foi acusado pecou, tá, gente? Nem todo mundo que é acusado de ter pecado pecou.
É por isso que nós não podemos aceitar quando vem alguém falando. Mas aqueles que de fato, acusados e pegos em pecado, verso 20 diz, os que pecarem, então esses precisam ser repreendidos em público. Então não tem Mateus 18, 3 fases para lidar com uma situação assim, ok? Aí numa situação que envolve a liderança espiritual da igreja, isso é algo de tremendo impacto, tremendo valor, e isso envolve a igreja como um todo. Nós não aceitamos pessoas falando mal, e quando há um cenário se montando, nós paramos para avaliar a acusação. Uma vez que vamos atrás e aquela acusação se configura como um pecado real, nós já vamos direto para fase de lidar com a igreja toda. Gente, um dos nossos presbíteros está lidando com este pecado. Essa é a realidade, ok? Nós precisamos ajudá-lo, precisamos pensar em maneiras de que ele ouça a voz de Deus. Certo, gente? Isso é importante por quê? Porque muitas vezes nós vemos os nossos líderes errando, ok? E algumas pessoas têm sangue nos olhos, querendo ver, né, os líderes caírem. A Bíblia os coloca numa posição onde não é qualquer um que vai levantar-se para falar deles, mas eles também precisam ser corrigidos. E é uma maneira disso acontecer, ok? Não é só a minha percepção, são fatos. Fatos reais corroborados por pessoas interessadas em resolver aquela situação. Quando isso se configura como algo real e há um pecado vindo à tona, o texto diz, olha, essa pessoa, por mais que seja um líder, ela precisa ser corrigida em público. E o texto diz que tem que ser em público, porque, gente, para que os demais também temam. Para que a igreja saiba, nesse local aqui, nesta comunidade, não se brinca com o pecado, gente. A gente leva a sério. A gente quer ajudar cada um a vencer os pecados em suas vidas. E mesmo que seja um dos nossos líderes, nós não fazemos vistas grossas para o pecado. Certo? Talvez isso seja novidade para muitos de nós, ver que a Bíblia tem várias modalidades de disciplina corretiva. Mas é assim que a Bíblia lida. Por que a Bíblia nos instrui a praticarmos a disciplina corretiva, gente? Porque ela visa o bem. Em primeiro lugar, ela visa o bem do próprio indivíduo. Vá comigo lá para 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios 2, de 6 a 11. 2 Coríntios 2, de 6 a 11. Ok? Eu vou ler aqui. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu lhes recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Aqui parece que Paulo está se referindo a alguém que chegou ao passo de exclusão da igreja, talvez seja o sujeito lá de 1 Coríntios 5, talvez seja outro, não sabemos, foi entregue a Satanás, mas ele se arrependeu. O Paulo diz, está perdoado, está reintegrado. Não vamos mantê-lo fora do convívio, porque a gente não quer que Satanás tenha espaço entre nós, não. Nós queremos ele conosco, sendo um de nós. Então, primeiro, é para o bem do próprio indivíduo, ela produz arrependimento. Ela leva o indivíduo a cair em si, retorna à sanidade. Certo? Segundo lugar, pelo bem espiritual da própria igreja. 1 Coríntios, volte aí para o livro anterior, capítulo 5, versos 6 a 8. É o mesmo capítulo onde Paulo diz que eles estavam se vangloriando daquele sujeito imoral que estava tendo relações com a própria madrasta. E aí Paulo diz o seguinte, 1 Coríntios 5, de 6 a 8, falando agora com a igreja. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Paulo está exortando a igreja. Sabe o que está acontecendo? Vocês estão tolerando o pecado no meio de vocês e vocês estão se orgulhando disso. Ou seja, vocês não estão sendo uma igreja santa, uma igreja saudável. Vocês se acostumaram com o pecado e estão achando bonito fazer aquilo que Deus reprova. Então,
Por que a disciplina corretiva é importante? Para que a igreja mantenha-se sã, saudável, santa. Terceiro lugar, a disciplina corretiva também, ela é positiva porque ela serve como um alerta para os demais quanto ao perigo do pecado. 1 Timóteo 5,20 nós já vimos, né? Que aquela correção, aquela disciplina de líderes é para que os demais temam. Agora vamos para Atos 5. Nós temos ali em Atos 5 um episódio de disciplina que foi fulminante, literalmente, né? O caso de Ananias e Safira, lembram disso? Né? Deus pode fazer isso, né? Deus pode criar um outro passo de disciplina que não compete a nós fazer, né? O passo imediato. A pessoa morre na hora que o pecado ali se configura. Nós não podemos fazer isso. Às vezes dá vontade de matar, mas a gente não pode, né, gente? A gente tem que seguir os passos que a Bíblia orienta. Atos 5,11 diz: depois que Ananias e Safira morreram, olha ali, e grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Qual foi o resultado da disciplina de Deus na vida de Ananias e Safira? Toda a igreja ficou atenta para os perigos do pecado. Nós não vamos cometer o mesmo erro que eles cometeram, não. Vamos aprender a lição que eles não aprenderam. Não sejamos como eles foram. E por fim, para o testemunho da igreja diante de todo mundo. Vá comigo para Apocalipse, para as cartas que o próprio Cristo escreveu para algumas igrejas. Veja o que Paulo diz ali para igrejas que estão tolerando o pecado e não estão exercendo a disciplina corretiva. Apocalipse 2, versos 14 a 16 e depois 20 a 23. Apocalipse 2, 14 a 16 e depois vamos ler 20 a 23. Diz assim: no entanto, tenho contra vocês algumas coisas. Vocês têm aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, vocês têm também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Cristo está dizendo, gente, não é para isso que a igreja existe. Se a igreja quer ser aquilo que eu não morri para que ela seja, eu vou ter que lidar com essa igreja, tá bom? A igreja não está testemunhando de Cristo sendo assim. Versos 20 a 23. Falando com outra igreja: no entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Cristo está dizendo que ele vai agir de tal modo que todas as igrejas vão saber quem ele é. Ok? Porque o que acontece, gente, com uma igreja que tolera os pecados e não busca corrigi-los, é que ela deixa de ser um testemunho de quem é Cristo para o mundo. E Cristo quer ser conhecido nesta era por meio de nós, sua igreja, seu povo. E ele está aqui alertando que tolerar pecados e não corrigi-los em nosso meio impede que nós cumpramos a nossa missão e testemunhemos de quem ele é no mundo. Para nós terminarmos, eu quero pensar aqui em alguns passos práticos. Como é que eu posso ser um membro saudável e que busco a disciplina de Deus, o processo que vai me levar a ser um discípulo cada vez melhor, com alegria, ok? Então vamos lá. Em primeiro lugar, meu desafio para você é: receba a palavra de Deus com humildade. Essa igreja ensina as Escrituras e nós temos disciplina formativa em várias situações, em várias frentes. Nós devemos nos alegrar e não apenas isso, mas acolher e receber a palavra de Deus ensinada com humildade. Algumas perguntas que nós devemos fazer. Enquanto eu leio a Bíblia, será que eu leio somente atrás de informações? Ou eu leio com a fé de que Deus realmente fala comigo por meio da sua palavra? Quando eu ouço uma pregação da palavra de Deus aqui na igreja, eu busco ter uma necessidade satisfeita. Por exemplo, eu quero ser entretido, eu quero dar risada, eu quero encontrar solução para um problema meu, ou não. Eu desejo, antes de tudo, entender o significado daquele texto e como aplicá-lo na minha vida.
Outra pergunta. Minha primeira reação diante da Bíblia é: como é que eu me sinto diante do que ela diz? Então, o que eu sinto tem mais importância. Ou a minha reação é: eu aceito o que ela diz. Isso é verdade. Será que eu permito que os meus sentimentos determinem o que eu considero verdadeiro na Bíblia? Ou será que eu permito que a verdade da Bíblia, ela determine aquilo que eu devo sentir? Será que a minha atitude ao ouvir as pregações, ao ouvir as aulas, é de defensiva, é de combativa, é de dizer que não é bem assim, como se eu exigisse que alguém prove algo para mim? Ou será que eu ouço de modo atento e disposto a ouvir e até mesmo aplicar aquilo que está sendo dito na minha vida? Será que eu tendo a diminuir as Escrituras na tentativa de conciliá-la com outras opiniões e filosofias distintas? Olha, a Bíblia diz isso, mas não é tão assim, né? Se a gente não levar isso tão a sério, isso se harmoniza com outros campos do pensamento. Ou será que não? Será que eu uso as Escrituras para julgar inclusive as opiniões e as filosofias distintas? Isso é receber a palavra de Deus com humildade, sabendo que é ela que precisa nos orientar e que nós precisamos dela. É o que Tiago 1:21 diz, gente. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Então, uma postura humilde diante das Escrituras. Eu preciso que Deus forme em mim quem eu devo ser. Eu preciso ser transformado. Eu não posso estar satisfeito com quem eu sou hoje. Há muito a mudar na minha vida e eu quero que Deus opere isso. E eu participo das disciplinas formativas dessa igreja porque eu quero avançar nessa direção. Certo? Além disso, aceite humildemente a correção vinda dos outros. Provérbios 27, versos 5 e 6 dizem: melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo é aquele que dá beijo o tempo todo, né? Que o tempo todo faz reforço positivo com você. Vai lá, né? Siga os seus ideais, faça a sua vontade, você é o cara, você merece o melhor. Esse é o inimigo, ok? Que diante dos seus erros ele te empurra para o abismo. O verdadeiro amigo, aquele que te ama a Deus e te ama, é aquele que te repreende quando você precisa, certo? Então, aceite humildemente a correção vinda dos outros. Provérbios 1:7 diz, né, que o temor do Senhor, ele é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam sabedoria e disciplina. O insensato é aquele que quando alguém chega dizendo para ele algo que deveria ser diferente, ele fala: vai para lá, você é crente demais, certo? Aceite humildemente. Prosseguindo, assuma com seriedade a responsabilidade de ser instrumento de disciplina na vida de outros. Nós somos um corpo, uma comunidade. Nós não vivemos de maneira isolada. Igreja é existência em grupo. Por isso eu tenho um papel na sua vida e você tem na minha, quer você goste ou não. É assim que Cristo fez, nós somos corpo. Certo? Nenhuma parte existe dissociada dos demais. Então, quando houver pecados entre irmãos, entre indivíduos, quer você seja aquele que pecou, ok? Mateus nos diz que eu devo voltar até o meu irmão e me reconciliar com ele. Quer o outro tenha pecado contra você, vai até ele entre ti e ele só. Quando são pecados públicos notáveis de alto impacto, certo? Nós também precisamos entender que isso exige um trato rápido e imediato da igreja como um todo. Quando nós estamos lidando com pecados de uma parcela da igreja, grupos que estão ali crescendo em rebeldia, em animosidade, nós precisamos também envolver líderes, precisamos ser participativos nisso, não podemos ser omissos, temos uma responsabilidade com isso e a Bíblia nos autoriza nessa direção. E quando líderes estão envolvidos também, precisamos saber o momento de tapar os ouvidos e o momento de agir para que o bem da igreja possa acontecer, certo? Então, sejamos responsáveis com isso. E, por fim, meus irmãos, não desprezem a alegria final. Porque nós muitas vezes achamos que a disciplina é algo que a gente tem que evitar, porque é melhor continuar as coisas como estão.
tanto a disciplina formativa, e a gente passa décadas estagnado na nossa caminhada com Cristo, porque dá trabalho, exige tempo, envolve esforço crescer, mas sobretudo a disciplina corretiva. Eu não quero ser quem vai falar com aquela pessoa. E nós nos tornamos omissos e coniventes com o pecado uns dos outros. Por quê? Porque nós não cremos no que a Bíblia diz, que há uma alegria final, superior, melhor, quando a disciplina ela é bem executada. 2 Coríntios 2, 6-8, nós lemos, né? A punição que foi imposta pela maioria é suficiente. Ao contrário, vocês devem perdoá-lo e consolá-lo, para que não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu recomendo que reafirmem o amor que tem por ele. Pergunta, gente. Este sujeito que foi disciplinado, permaneceu endurecido, foi entregue a Satanás, mas se arrependeu e está agora retornando, acolhido pela igreja, ele está melhor agora ou antes da disciplina? Agora, não é? Há uma alegria maior quando o processo ocorre. Ele está melhor como ser humano, ele está melhor como filho de Deus. A igreja está mais bela e parecida com Cristo. Há uma alegria superior. Meus irmãos, nós temos que crer nisso. Dá trabalho, sim. Tem desgaste, sim. Toda disciplina tem. Mas é assim que discípulos avançam. É assim que igrejas se tornam mais belas, certo? E Tiago também, capítulo 5, versos 19 e 20, é o último texto que nós vamos ler, diz: meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Gente, lembrem-se disso. Lembrem, creiam nisso. Quem converte um pecador do erro e do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Você já imaginou que um dos irmãos pode incorrer no estilo de vida que irá destruí-lo, destruir sua família, destruí-lo emocionalmente, fisicamente, relacionalmente, profissionalmente, porque o pecado faz isso, ele destrói tudo, ele corrói a vida do indivíduo. Ele pode escolher um caminho nessa direção, mas por intermédio de um de nós, ou de vários de nós, essa pessoa pode ser resgatada, ela pode ser trazida de volta à lucidez, ela pode se arrepender dos seus muitos e graves pecados, e ela pode ter uma trajetória de honra ao nome de Deus e de muito serviço, muitas pessoas sendo alcançadas, porque essa pessoa, ela saiu das trevas e ela retornou à luz. Ela agora é um instrumento útil nas mãos de Deus para que a obra dele avance. E sabe o que aconteceu? Deus usou a gente para que aquele que estava se perdendo pudesse retornar. Então, não despreze a alegria final. Há algo maior a ser desfrutado na vida dos indivíduos, na vida da igreja, quando a disciplina ela é crida, ela é acolhida e ela é praticada. Vamos orar, gente, para nós terminarmos nosso tempo aqui. Senhor Jesus, obrigado por ser parte da tua igreja. E como parte dela, nós não temos o direito de escolher o que fazer ou não com ela. Nós devemos seguir aquilo que o Senhor nos orienta a fazer. Sabemos que o Senhor deu a vida por ela, deu a vida por nós, para que nós agora possamos fazer escolhas sábias, muitas vezes sacrificiais, mas de amor a Ti. Que o Senhor nos ajude a fazermos escolhas sábias no nosso processo de discípulos em formação. Ajude-nos a acolher humildemente e com alegria as disciplinas formativas que o Senhor tão abundantemente tem nos dado aqui por meio da IECA. Mas faz-nos também indivíduos desejosos de serem responsáveis, atuantes na vida uns dos outros, no momento da disciplina corretiva, Senhor. Que nós não sejamos omissos, mas que amemos tanto a Ti e tanto uns aos outros, a ponto de nós adentrarmos nas situações, a ponto de nós nos envolvermos, porque nós sabemos que há uma alegria final e superior proposta, e é o que nós queremos. Pessoas transformadas, uma igreja mais bela, e que assim o Teu nome seja ainda mais conhecido neste mundo. Que o Senhor nos use, torne-nos essa igreja saudável por meio de cada membro aqui que deseja ser também um membro saudável. E nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Bom domingo, meus irmãos.